Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos nos perguntar a quem interessa o modelo empresarial da educação brasileira. Há décadas, os especialistas do Brasil têm alertado para um fator preocupante na educação brasileira, que é a substituição do pensamento crítico pelo modelo empresarial de pensar. Isso acontece quando as escolas vão cedendo espaço tanto para o pensamento empresarial quanto para posturas de professores e também de alunos que não percebem qual o seu papel mais adequado na instituição escolar. Então, por exemplo, um dos sintomas muito comuns disso é que o aluno começa a se enxergar meramente como um cliente, como um consumidor daquele estabelecimento, e, dessa forma, ele passa a enxergar o professor como aquele ser que serve, ou seja, que atende, que presta um serviço. E como ele presta o serviço, e segundo o aluno, o professor é remunerado por ele, quase diretamente, esse professor acaba sendo vítima de uma forma de ver que o concebe como um prestador que, se não fizer o que o aluno deseja, será facilmente mandado embora ou advertido pela coordenação. Esse tipo de prática é muito comum tanto nas escolas quanto nas faculdades particulares, onde eu tive chance de lecionar. Mas isso não quer dizer que não aconteça em outros ambientes. Por exemplo, na escola pública, embora a relação de salário e pagamento do professor não seja tão imediata, é evidente que esse comportamento do cliente também contagia essas esferas. Portanto, não é só a questão de quem paga o professor, quem remunera o profissional, mas como os alunos enxergam esse profissional e como eles percebem essa relação entre ele e o professor a partir de pontos de vista contagiados ou contaminados por pensamentos enviesados do governo. Para evitar esse tipo de concepção do ensino, é muito importante que, desde o primeiro dia de aula, os papéis atribuídos a professores e alunos estejam bem delimitados. Quando eu digo delimitados, eu não quero dizer que eles são estanques e imutáveis, mas, nos dias iniciais de aula, esse contrato pedagógico precisa envolver e relembrar as pessoas que a função do professor é uma e a do aluno é outra. É claro que eles podem estar ali com os mesmos objetivos, ou seja, concorrerem para a ampliação do saber, a fixação de conhecimentos, a reflexão sobre o mundo, etc. Só que essas teorias de nada adiantam se os papéis não forem reassegurados na prática, não só pelos professores, mas também pela fala institucional, ou seja, dos diretores, conselheiros, coordenadores de curso, etc. Esse tema é muito importante ser discutido também em sala de aula. Então, uma estratégia interessante é quando o professor abre o jogo, entre aspas, para os alunos, mostrando que estão numa relação de poder e que ela pode ser e se dar de outra forma, desde que eles sejam atores em papéis diferentes da mesma peça, do mesmo concerto. Dessa forma, se evita que o aluno se sinta em uma situação, uma posição assimétrica em relação ao docente, e este se sinta uma espécie de serviçal desse aluno metido a cliente. Isso é fundamental, a meu ver. Para embasar melhor essa discussão, eu gostaria de sugerir um livro que eu acho importantíssimo, do Christian Laval, A Escola Não é uma Empresa. No primeiro capítulo do livro, ele diz o seguinte: o novo modelo escolar e educacional
que tende a se impor se baseia, em primeiro lugar, em uma sujeição mais direta da escola à razão econômica. Está ligado a um economicismo aparentemente simplista, cujo principal axioma é que as instituições em geral e a escola em particular só têm sentido com base no serviço que devem prestar às empresas e à economia. O homem flexível e o trabalhador autônomo são as referências do novo ideal pedagógico. Esse alerta que o Christian Laval faz é fundamental, porque ele demonstra que quanto mais o neoliberalismo avança, mais ele tende a sujeitar as instituições que não são empresa, que não deveriam se confundir com elas, como se fossem estruturas servis das empresas. Portanto, esse mesmo pensamento projetado pelas empresas, fomentado por algumas instituições educacionais que se vendem como empresas, que se dizem preparar para o mercado, esse pensamento vai contagiando os alunos que já ingressam no ensino, seja ele básico ou superior, com expectativas mercadológicas e não de formação. Portanto, nós temos vários embates a fazer. O primeiro deles é relembrar o papel do professor e do aluno em sala de aula com o apoio da instituição. Esse apoio tem que ser recorrente, tem que ser diário e tem que se fazer presente no discurso de todos os colegas que estão na escola. A outra tarefa urgente é parar de aceitar que a escola se veja no lugar de uma empresa e, em vez disso, que a gente tente ver a escola como um lugar que se discute a relação empresarial, que se discute o modelo concorrencial. É isso, até a próxima.